Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda live da série As 7 Inteligências da Expansão de Negócios. Essa série que eu estou fazendo, ela fala e explica só um pouquinho do que são as 7 inteligências, que é a metodologia que eu, Demo Oliveira, criei para ajudar as empresas a crescerem. Então você que está começando a entrar nessa live, você que vai assistir essa live gravada, porque nós estamos tendo milhares de pessoas assistindo a live gravada nos nossos 3 veículos, no YouTube do Papo de Expansão, no LinkedIn do Demo Oliveira e também aqui no Instagram. Já começa compartilhando com quem precisa crescer o seu negócio. Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante, que é uma das 7 inteligências, que é a inteligência da expansão de negócio através da metodologia cruzada. E hoje nós vamos falar da expansão através da horizontalização. O que é isso na realidade? É você expandir através de novas unidades, através de franquia, através de construir a sua marca, a sua empresa em outra região. Nós estamos falando de expansão geográfica. Então aqui eu vou trazer os conceitos. Se você está pensando em crescer dessa forma, ou você está perdido no operacional da tua empresa, ou as pessoas perguntam assim, nossa, o teu produto podia ser uma franquia, ou eu gostaria muito de ter teu produto numa outra região, ou você mesmo quer expandir e não quer gastar dinheiro, tempo ou talento no local errado, essa live é para você. Então não deixe de compartilhar com as pessoas, que eu vou entregar aqui chaves fantásticas, que depois elas só serão aprofundadas nas imersões que serão colocadas. Se você quiser participar da imersão, você vai digitar aqui no comentário imersão e participe desse encontro, que vai ser um encontro fantástico no dia 3, 4 e 5 de maio, com grandes empresários, CEOs de empresa, e vai ser um detalhamento do que eu vou deixar agora nessa live. Vamos lá? Primeira coisa, vocês que estão me acompanhando aqui, vocês algumas vezes talvez já tenham a sua outra unidade em outro local, muitas vezes você tem uma franquia, ou você quer franquear, ou é uma indústria que produz produtos num determinado estado, mas quer ir para outro estado, ou é uma empresa de serviço que gostaria de aumentar a disponibilidade dos seus serviços territorialmente. Muitas vezes a internet não resolve tudo. Na grande maioria das vezes a internet ela é complementar. Se o teu negócio é nativo da internet, você pode complementar ele fisicamente. Recentemente eu estive nos Estados Unidos, em Nova York, na feira NRF, que é uma feira específica de varejo, uma das mais antigas do mundo. E ali eu entrei dentro da Amazon Go, que é uma loja, um supermercado da Amazon. Esse supermercado da Amazon, ele veio como uma expansão geográfica de uma empresa que ela foi nativamente criada na internet. Quem não conhece a Amazon? Quem nunca comprou na Amazon? Então você que está aqui me acompanhando, fala seu nome aqui, ó. E Pedro, você que está me acompanhando também aí, me dando todo o suporte, vê se o link da imersão está funcionando nos comentários. Vê se tá tudo bonitinho. Eu vou compartilhar com mais pessoas aqui, que eu vou começar a falar exatamente o que eu trouxe para esse comentário. Quando nós falamos de expansão geográfica, nós estamos falando em, teoricamente, aumentar faturamento, aumentar a disponibilidade de produtos, aumentar não só a disponibilidade de produto, mas também você vai precisar de pessoas, você vai ter que entender leis, você vai ter que entender comportamento de consumidores. Então, para instigar a imaginação de vocês, eu vou dar alguns exemplos. Em um determinado momento da minha carreira, eu fui contratado para ajudar a Unilever, através da divisão de sorvetes Que Bom Sorvetes, a expandir a venda de sorvete no Brasil. Só que vender sorvete em São Paulo é diferente de vender sorvete no Nordeste. Então, o ato de expandir a venda de sorvete impactava várias coisas, como, por exemplo, como que eu vou transportar sorvetes daqui de São Paulo para o Nordeste. Segundo ponto, como que eu vou, o mesmo sabor do chocolate alpino aqui em São Paulo, ele vai ter a mesma atratividade no Nordeste, em outra região? Além disso, se a propaganda feita em outra região é a mesma propaganda feita aqui em São Paulo,
Essas perguntas são muito importantes quando você quer expandir sua empresa de forma horizontal. Então, na imersão, as 7 inteligências da expansão de negócios, eu vou detalhar isso. O que eu quero passar hoje é preparar sua mente, para sua mente explodir, para que a sua empresa cresça. Isso que você não esqueça de algumas variáveis. Eu não vou conseguir aqui em 40 minutos aprofundar todas elas, mas eu vou colocar aqui uma pitadinha de planejamento para fazer essa expansão de forma coerente e correta. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de sorvete. Vou dar um outro exemplo significativo. Quantas pessoas que chegam para clientes meus, por exemplo, no setor de educação, que tem escolas perfeitas, cujos seus filhos estudam nessa escola e falam assim: Maria, eu queria muito uma escola dessa onde eu moro, no meu bairro. Eu queria muito uma escola dessa no estado onde eu moro. Você nunca pensou em fazer franquia? Você nunca pensou em abrir uma unidade própria? Essa também é uma forma que começa a olhar ali qual que é a ideia de você expandir. Um outro exemplo, tudo isso eu estou especificando em alguns exemplos aqui para eu entrar dentro da metodologia. Eu tenho um cliente que ele é fabricante de potes. E esse fabricante de potes ele está no sul do país. E ele quer expandir, atingindo novos consumidores. E ele faz pote, por exemplo, de sorvete, de açaí, assim por diante. Não basta apenas vender para outro estado. O Brasil tem imposto, tem ICMS, PIS, COFINS, tem logística. E normalmente um pote é barato, ainda mais os potes de sorvetes. Então, como que ele vai expandir para outro estado? Muitas vezes não é apenas vender o produto em outro estado, é entender quem vai comprar. É muitas vezes comprar uma fábrica em outro estado. Então, quando nós fazemos a expansão de forma horizontal, ela tem que levar em consideração vários aspectos como esses. Então, vamos lá. Qual é o primeiro aspecto que você, empresário que está me acompanhando aqui, precisa aprender para poder expandir seu negócio de forma horizontal? Fazer pesquisas de mercado. Muitas vezes uma pesquisa simples, muitas vezes uma pesquisa relacionada, como por exemplo, se os seus consumidores em outros locais, em outros estados, em outras cidades, em outros países, querem o teu produto fisicamente lá. E muitas vezes você não consegue chegar com a internet. Quando nós estamos falando de algum tipo de serviço, quando a gente está falando de uma distribuição online, você consegue. Mas a grande maioria das vezes, você precisa chegar fisicamente ali. Então você começa a fazer pesquisas com os seus consumidores de outros locais que gostariam de ter seu produto geograficamente espalhados. Ou fazer pesquisas ali profissionais, iguais nós fazemos aqui na nossa consultoria da Goshen Land. Identificando para onde eu vou, de qual estado eu vou. Um dos nossos clientes de cosmética queria expandir para a América Latina. Mas qual país? Qual é o nome? A pronúncia é a mesma? Qual é o tipo de propaganda? A gente vai usar distribuidores ou a gente vai vender próprio em outros países? Fica muito mais complexo quando a gente está expandindo para outro país. Mas a lógica é a mesma. Primeiro é pesquisa. Seus consumidores querem o seu produto em outro local? Há espaço, há demanda. O que eles falam de você? Você já tem marca suficiente para poder expandir horizontalmente? Ou você vai apenas com seus produtos e serviços e ali você vai conseguir? Então, o primeiro passo dessa metodologia é pesquisa de mercado. O segundo passo é desenvolver novos produtos e serviços. Sabe por quê? Porque muitas vezes foi o exemplo que eu dei do sorvete. Você vai para outro estado e o teu produto aqui não é o mesmo que funciona lá em outro estado. Não é o mesmo nome, não é o mesmo sabor. O consumidor em outro estado do Brasil, até em outra cidade, a gente está falando de um país que tem extensão, que é quase um continente. Não faz sentido, você tem que desenvolver. Por exemplo, mercado de cosméticos. Muitas vezes você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa, você viaja, você compra ali um creme, chega no Brasil, você fala, parece que meu rosto está extremamente oleoso. É claro, ele foi desenvolvido para países com frio extremo. E aí você vem para cá, a composição é diferente, assim por diante. Então, o ato de você vender um produto aqui e no Nordeste, muitas vezes o segundo pilar é identificar se o produto tem o fit cultural para onde você quer crescer geograficamente. O nome da tua pastelaria, o nome da tua consultoria. Esse é um segundo pilar que precisa ser considerado. Vou falar um terceiro, muito significativo. Leis, legislação, principalmente na área da saúde. Muitas vezes aquele empresário ele quer sair do ponto A para um ponto B,
e ele fala, eu vou abrir um hospital em tal lugar, eu vou abrir minha clínica em outro local, eu vou criar uma empresa de exames, mas quais são as legislações específicas para abrir isso em outro local? Então, quando nós falamos em crescimento geográfico, precisa considerar leis e legislação. Parece que eu estou falando uma coisa simples, mas não. Antes de você crescer, entenda aquilo que você precisa considerar. Quarto ponto, que eu já vou entrar também em como que a gente vai juntar tudo isso. Marketing, comunicação. Eu gosto muito de fazer teste. Muitas vezes, ao invés de abrir uma loja física, por exemplo, de roupa, eu abro um quiosque. Eu começo criando grupo de WhatsApp ali entre os consumidores. Eu começo fazendo ações que são mais simples. Eu testo o mercado para saber qual tipo de comunicação, marketing. Vou usar influenciadores, vou fazer e-mail marketing, vou fazer propaganda tradicional, vou estar na cidade. Eu vou dar um exemplo típico. A gente acha que nós estamos 100% no mundo digital, certo? Eu quero colocar todo mundo na base. Tem um cliente que é uma empresa de moto no interior do Nordeste, e esse cliente, ele vende com caixa de som, e vende muito, vende mais do que os grandes da capital paulista, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, porque ele utiliza a comunicação correta naquela região. Então, quando nós falamos em horizontalização, nós precisamos saber qual que é a comunicação certa daquela região. Vira e mexe agências errando, falando, não, você vai usar o influenciador tal. Será? Faça o teste. O teu público que vai comprar o teu produto, ele está aonde? Eu vou dar um exemplo, eu sou consultoria. Aonde eu vendo consultoria? Muitas vezes nas imersões, muitas vezes numa academia, muitas vezes em alto luxo, muitas vezes acompanhando empresários, muitas vezes fazendo live como essa aqui, muitas vezes entregando uma imersão de tanta qualidade que vai ser no dia 3, 4 e 5 de maio. Eu quero que vocês digitem imersão no comentário para participar dessa imersão. E ali o cara fala, uau, é essa pessoa que eu precisava para colocar minha empresa do ponto A para o ponto B. Então a comunicação e marketing é um pilar muito significativo. Um outro ponto, que é muito importante quando você está expandindo sua empresa horizontalmente, é você escolher qual o modelo. Tradicionalmente, o Brasil é um dos países do mundo com maior número de franquias. A última pesquisa que eu fiz, Estados Unidos e Coreia do Sul eram os dois principais países do mundo com o número de franquias, e depois vinha o Brasil, ou seja, o Brasil ele é significativamente grande para o mercado de franquias. E muitas vezes, qual é o momento certo de crescer meu negócio? Eu cresço por franquia, eu cresço por licenciamento, eu cresço por unidade própria? Isso é uma matriz de decisão. Depende muito do produto, do serviço, do segmento, da concorrência, se você está preparado para ser um franqueador, se você está usando franquia apenas como uma metodologia para ganhar dinheiro, que é a taxa do franqueador, ou você está usando a franquia para poder abençoar vidas, para que aqueles franqueados que serão aqueles franqueados, e você numa posição de franqueador, eles vão crescer financeiramente, eles vão crescer economicamente. Então é muito importante saber o modelo de negócio. Nem sempre todos os negócios são unidades próprias, nem sempre todos os negócios são franquias, nem sempre todos os negócios são licenciamento. Muitas vezes é um crescimento multidisciplinar, mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo prático. Quando eu fui abrir as lojas Samsung, a primeira coisa que veio na cabeça é vamos abrir própria. Mas a Samsung é uma indústria que produz produto. Ela não é uma empresa varejista. Quando nós falamos de empresa varejista no Brasil, é contratar pessoas, tem que entender de lei trabalhista, tem que entender de sistema de ponto de venda, tem que entender muitos aspectos. E esses aspectos são aspectos significativos. Nós não optamos por abrir como franquia. No tempo que eu era diretor da Samsung, eu abri como uma parceria estratégica. Eu escolhi parceiros que poderiam administrar as lojas, mas não foi franquia. Foi uma venda, uma comercial, e eu dei a licença da utilização da marca escrito Samsung e seguindo algumas regras. Então cada modelo é um modelo. Por isso que é tão importante vocês buscarem sabedoria com consultores, saberem não só consultores, mas também ter a literatura correta, participar das lives, das imersões e assim por diante. Se você quiser que eu dê um exemplo, digita aqui no comentário o seu nicho. Você é empreendedor. Qual é o teu nicho? Que eu mostro se é possível ou não fazer horizontalização do seu negócio. Mas vamos lá, seguindo dentro do preceito, seguindo dentro desse conceito.
você também tem mais uma coisa que você tem que observar. Você precisa entender também demanda de fornecedores de suprimento. Muitas vezes, quando você vai para outro estado, você precisa garantir que tenha ali no outro estado fornecedores que vão dar suporte ao seu crescimento. Você já mapeou quem serão os fornecedores do seu serviço, da sua indústria, da sua empresa de comércio? Além dos fornecedores, os teus produtos têm condições de chegar em outro estado? Vai faltar? Não adianta também você abrir em outro local, em outra cidade e faltar, por exemplo, produto. Então é algo que tem que se avaliar. Muitas vezes uma logística em São Paulo é uma coisa, em Brasília é outra coisa, mas sair de São Paulo o produto e ir até Manaus é outra. Esses dias eu estava com o CFO da Dengo Chocolates, que é uma marca de chocolates aqui no Brasil, brasileira, acho que muitos conhecem. E um dos maiores problemas dele é o chocolate derreter entre a produção e até o ponto de venda. A fazenda fica na Bahia de cacau, mas tem a manufatura em outro local e assim por diante. Então, é importante analisar todos os preceitos da estrutura para expandir horizontalmente. Está fazendo sentido para você? Talvez você já deve ter pensado em tudo, mas se não pensou, isso vai refrescar a memória para que vocês consigam desenvolver a expansão de forma horizontal do seu negócio. Vamos lá, um outro ponto muito importante, além da questão da estrutura, é pessoas. Quais são as leis que você vai precisar usar em determinado local? Qual é o tipo de salário? Qual é o piso do salário estadual? Como que você vai contratar, atrair, reter talentos? Qual é a cultura? Uma pessoa que tem um restaurante em São Paulo e está expandindo seu negócio para outro local, muitas vezes a cultura é diferente. Não é fácil você exportar a cultura, que as pessoas elas respeitem você da mesma forma que é na tua matriz. Um dos clientes que nós fizemos o projeto de expansão, ele é de Cuiabá e ele tem restaurante. E aí uma coisa é lá em Cuiabá, outra coisa em outro estado. Qual que é a cultura? Nós pegamos grandes redes, como por exemplo, que eu gosto de citar, o Outback. Olha o perfil dos garçons do Outback. Normalmente jovens, normalmente pessoas que estão ali que vão passar no máximo 1 ou 2 anos dentro do Outback, depois vão seguir sua carreira de estudante, assim por diante, mas a empresa está preparada para aquilo, ela sabe que ela tem que recontratar, ela sabe que ela tem que manter um processo contínuo de contratação, porque senão você expande horizontalmente e você não tem as pessoas ali certas para poder fazer isso. Então, todos esses detalhes serão muito bem elucubrados na imersão que eu vou dar dia 3, 4 e 5 de maio aqui em São Paulo, na matriz da Goshen Land, que é exatamente esse cenário aqui. Eu estou no meio do coração, trabalho aqui, o meu escritório está no meio de grandes empresas, a Samsung está aqui, a Porsche está aqui, a BMW está aqui e eu vou fazer uma imersão. Então digite imersão aqui no comentário, você que quer participar, quer conhecer. Vou trazer grandes nomes, não só eu falando como que eu fiz a Samsung chegar e quais são as estratégias, não só estratégias, exemplos práticos para você usar na sua empresa, não importa o tamanho da sua empresa. Assim como eu vou trazer a Alexandra Casoni, que é a CEO da Flormel, vou trazer o João Branco, que é o ex-vice-presidente de marketing do McDonald's, vou trazer o Tang simplesmente é o CEO do AliExpress, é a pessoa que entende muito de comércio eletrônico, ela que fez a Alibaba sair de uma encomenda de 40 dias para 7 dias aqui no Brasil. Vou trazer muitos outros palestrantes, mas o mais importante, não é um evento de palestra, é um evento de conexão. Ali dentro do meu evento vão ter convidados pessoais meus, empresários, são clientes da Goshen Land Expansão de Negócios. Todos eles vão se conectar. O meu objetivo com a imersão é dar um grau de profundidade que não é algo raso, onde você entra de um jeito e sai de outro. Aprende cases reais, com as pessoas reais que fizeram falando. O Vitor, que é o ex-diretor da L'Oréal, que fez a L'Oréal expandir no Brasil. Entre outros convidados, como o CEO da Airbnb, diretores de grandes empresas, empresários comuns que têm os seus negócios e querem escalar. Então não deixem passar essa imersão. Digite imersão no comentário e ali você consegue de uma certa forma entrar dentro de uma página. Ali na página você vai conseguir fazer uma reunião com uma das pessoas do meu time e sendo avaliado você participa dessa imersão. Serão 3 dias aqui em São Paulo. Doutor Antônio, que entrou aqui comigo, seja muito bem-vindo, deixou uma dúvida aqui. A dúvida é, sim, a imersão são 3 dias, é que na sexta-noite,
que é no dia 3 de maio, eu vou fazer um network num bar secreto chamado Sweet Secrets. Não posso falar, entra no Google, escreve assim, Segredos Doces em inglês, que é Sweet Secrets. É o empresário que está transformando esse setor de experiência de cliente aqui em São Paulo, e nós vamos se encontrar ali para um jantar. E nesse jantar, ele vai falar um pouquinho sobre essa experiência, é algo muito exclusivo. E nós vamos ter ali o bar aberto, por isso é um bar-restaurante, é algo muito exclusivo. No sábado, aqui é um momento de network, vocês vão conhecer todos os empresários, vocês vão conhecer ali todo o povo que está relacionado. Depois disso, no sábado será um sábado inteiro de troca de conhecimento, de exposição de cases reais, de aplicação para o seu negócio, para que você saia do negócio sabendo, com pessoas de altíssimo nível. E no domingo também. Então são 3 dias que eu vou falar das 7 inteligências de negócio. Quais são as 7 inteligências de negócio? Você cresce um negócio de forma vertical e horizontal. Você cresce um negócio desenvolvendo novos produtos e serviços. Você cresce um negócio comprando um concorrente, avaliando. Isso está mais próximo do que você imagina. Você cresce um negócio desenvolvendo novas tecnologias, como comércio eletrônico, marketplace, entre outros. Você cresce um negócio também ali através de pessoas. Quantos negócios não cresceram por falta de pessoas? Nós vamos ensinar como você contratar, manter o seu funcionário. E não é algo assim do tipo, o que eu já ouvi na internet, é algo que eu tenho aplicado como ex-diretor da Samsung e fazendo grandes empresas crescerem no Brasil e no mundo, entre outras inteligências. Então não perca essa imersão. Doutor Antônio, espero que tenha respondido aqui a sua dúvida. Tem mais uma dúvida aqui que eu quero compartilhar. A melhor forma de você saber, a dúvida é, eu tenho uma empresa, gostaria de crescer através de franquia, já tenho 4 unidades próprias. Eu gosto desse ponto, sabe por quê? Porque essa pessoa específica, ela tem 4 unidades próprias. Quando você tem 4 unidades próprias, significa que você já abriu a primeira, testou, abriu a segunda, testou, abriu a terceira, testou, abriu a quarta, testou, já deve ter padronização, já deve ter um bom produto, já deve ter um público cativo, já tem ali todo um ecossistema de pessoas ali juntas, de clientes, de fornecimento e assim por diante. E a partir desse momento, você consegue saber que você é bom e ruim em algumas coisas. Mas o mais importante é que o teu modelo pode ser replicável. Então eu gosto quando a pessoa já tem unidades próprias. Partindo desse princípio, que já tem unidade própria, o ideal é buscar alguém que te ajude a franquear, sabendo qual que é o tamanho da franquia. Você vai vender os mesmos produtos e serviços? Para qual local você vai? Eu gosto de começar a circular. Quando alguém fala assim, vou começar a expandir por franquia, eu falo, legal, coloque um raio de 200 quilômetros, algo que você consiga visitar de carro, que não precisa de avião. Porque ali você consegue, de uma certa forma, verificar o primeiro franqueado. Trate os teus franqueados como se fossem os teus sócios. Se os franqueados prosperarem, você vai prosperar com a sua franqueadora. Quando eu abri as lojas Samsung, um dos principais fatores-chave de sucesso foi deixar os franqueados ricos. Eu fiz modelos que protegiam eles da concorrência. Eu dei prioridade para os franqueados. A minha meta diária era verificar se ali eles tinham lucro toda semana. A análise era semanal. Será que naquela semana teve lucro? Na outra semana teve lucro? Isso é algo muito diferenciado. Então, para você saber se você está preparado para franquear, eu acredito que sim. Só que busque um bom especialista para poder desenvolver a tua franqueabilidade, teu estudo de franqueabilidade. Vou responder mais uma pergunta aqui. Sim, Camila. A pergunta é, Dema, eu quero ir à imersão, eu tenho uma indústria, serve para mim? Muito. Como é que você cresce uma indústria? Recentemente nós estamos fazendo uma expansão de uma grande empresa do sul do país. É uma das maiores fabricantes de ração, é uma indústria, uma das maiores fabricantes de ração para cães e gatos. E ela está no sul. Grande parte da venda está concentrada no sul. Como que ela vende para outro estado? Muitas vezes é inteligência fiscal e tributária. Muitas vezes é desenvolver canais de distribuidores diretos e indiretos. Como desenvolve o canal distribuidor direto e indireto? Será que tem como também criar uma nova pet shop, onde na minha própria pet shop que eu sou dono eu vendo minhas ações? Existem várias formas e nós vamos detalhar esse tipo lá na imersão. Então digite imersão e participe dessa imersão, tá? Agora vamos lá, indo para a parte final dessa live, é muito importante. Quando nós falamos de expansão de negócios horizontal,
A principal base é crescer geograficamente. Uma coisa é crescer geograficamente no Brasil, onde teoricamente nós temos domínio de tudo. E seguindo as regras que eu coloquei no começo da live. Escolher a pessoa certa, produto certo, qual é o local, pesquisa de mercado, leis e legislações específicas. Outra coisa é eu expandir para fora. Significa abrir o meu negócio nos Estados Unidos, abrir meu negócio na Europa, abrir meu negócio em Dubai, abrir meu negócio na América Latina. Nós fizemos 2 expansões recentes, uma delas na cidade de Boston, onde nós colocamos ali, nós fomos contratados para colocar uma clínica médica na cidade de Boston. Ali nós entramos num ambiente que não é normal para o investidor e também não é normal para a grande maioria das pessoas. Mas sabe o que foi muito interessante? As pessoas falam assim, o Brasil é difícil. Não! Quando você expande internacionalmente, você precisa ir com muita ajuda. Sabe por quê? Porque em outros lugares, como por exemplo os Estados Unidos, lá tem acesso a crédito, lá tem bons fornecedores, lá tem bons competidores. A competição lá fora é muito complexa, é difícil. Aqui no Brasil você tem domínio. Então eu sempre digo, você já viu toda a totalidade de expansão do seu negócio dentro do Brasil? Se sim, você tem certeza? Você já está presente em todo o Brasil, você já testou todos os estados, já testou todos os modelos, já desenvolveu novos produtos e serviços, já criou franquia, licenciamento, unidade própria, e aí sim você começa a expandir fora do Brasil. Eu gosto de seguir essa regra. Algumas pessoas elas têm a capacidade de expandir o negócio muito rápido. Eu quero dar um exemplo da Smart Fit. A Smart Fit é uma excelente franquia. Ela cresceu no Brasil e agora está em diversos países, extremamente lucrativo. Esse tipo de franquia é uma franquia que testou o modelo, que já veio dos Estados Unidos. A dos Estados Unidos foi editada, foi brasileirada, com excelência. Conheço o fundador. E crescendo para o Brasil e para o mundo inteiro. Com o nosso jeito, com a nossa cultura e assim por diante, está dando muito certo. Então, mas mais uma vez, o sucesso disso está em afiar o machado, ter bons conselheiros para que você possa colocar a sua empresa de A para B. Então, mais uma vez, digite imersão aqui no comentário e participe das 7 inteligências da expansão de negócios. Eu, Demo Oliveira, vou explicar o que eu aprendi nos últimos 20 anos como executivo de grandes empresas, como eu expandi a TIM, como eu expandi a Claro, como eu expandi a Unilever, como eu expandi a Samsung no Brasil. E também, junto com outros expansionistas, nós vamos ensinar você, empresário, a tirar sua empresa do ponto A para o ponto B. Nem sempre é marketing e vendas. Nem sempre é colocar mais dinheiro no Google, no Facebook e no Instagram. Muitas vezes é o modelo de negócio, muitas vezes é você olhar dizendo como que eu cresço isso, sem necessariamente colocar muito dinheiro ali no Google. Porque quando você sabe como crescer, o teu retorno vai ser muito maior. E isso é um fator chave de sucesso para a expansão de negócio. O primeiro lote dessa imersão acaba hoje, então não perca, tem pouquíssimas vagas e é um grupo tão premium que vocês vão acabar virando amigos, vai ter networking de valor, vocês vão conseguir ali entender como cada um cresce seu negócio. Nós nascemos para crescer nossos negócios, a minha meta é fazer com que você cresça seu negócio não só no Brasil, mas expanda para a América Latina, para os Estados Unidos, para a Europa. Nós fomos levantados para colocar empresários em outros locais e essa é um dever fundamental da Goshen Land. Por isso que nós criamos a imersão, as 7 inteligências da expansão de negócio e te espero lá. Digite imersão aqui e participe. São as últimas vagas, a virada de lote é hoje. Então compartilhe essa live com mais pessoas, essa live está riquíssima e esse foi o recado. Aguarde que vai ter mais, eu vou explicar sobre todas as inteligências de tempo em tempo aqui no meu Instagram. Um abraço. Opa, calma aí, antes de acabar tem uma pergunta muito legal. Olha que bacana essa pergunta aqui. Eu recebi muitas perguntas, mas eu vou responder uma para finalizar. Setor automobilístico. A direção é concorrente, tem 50 anos de tradição, não sei como competir. Eu acredito que essa pessoa está falando assim, no setor automobilístico, deve ser uma revenda de carros. A pessoa que é ali a líder do mercado tem 50 anos de experiência ou deve ter 50 anos de nome ali na região. Vamos olhar para a BYD. O que a BYD está fazendo? Galera, eu conheço os donos das revendas, tem uma grande revenda
da Volkswagen que eu ajudei a expansão. A BYD, ela é nova marca, é óbvio que tem um grande poder de marca. Não quero falar aqui dos problemas, eu quero falar aqui do poder de marca da expansão. E você coloca ela numa cidade e ela começa a incomodar as montadoras tradicionais. Tanto que tem muito dono de concessionária que está buscando diversificar o investimento e também investindo nas marcas chinesas de carros a bateria. Isso é fantástico, porque você não vai colocar todos os seus cestos. Antes a diversificação eu vou ter uma concessionária da Fiat, vou ter uma concessionária da Jeep, vou ter uma concessionária ali de outra marca, ou eu vou trabalhar com Land Rover, Mercedes e assim por diante, Jaguar. Agora, cara, eu tenho uma concessionária tradicional e eu preciso estar dentro, não posso ficar fora do mercado de carros elétricos. Eu vou precisar entrar dentro do BYD, senão meu cliente vai comprar lá, mas eu prefiro que ele compre de mim. Então, por mais que esse cara tenha 50 anos de tradição aí na tua cidade, na tua região, etc., você consegue inovar. Você consegue inovar com a qualidade de atendimento, você consegue inovar sendo mais agressivo nas comunicações e marketing, você não precisa pensar só em preço, você consegue inovar sendo o primeiro a trazer uma marca ali, você consegue inovar de diversas formas. E isso que é a magia do mundo que nós estamos vivendo. Quando nós falamos em expansão de negócios, muitas vezes expansão de negócios é a pessoa que ela tem a mentalidade de visão a longo prazo. Eu falo o poder de uma década em nossas vidas. Nos negócios isso é fundamental. Crescer uma empresa tem que ter visão de longo prazo. É você chegar no mercado muitas vezes tomado por competidores, onde os competidores têm 50 anos de experiência, você fala de qual forma que eu vou quebrar isso, de qual forma que eu vou gerar ali, eu gosto de brincar, até quebrar a Matrix. Como que eu vou entrar e vou fazer minha empresa crescer com mais velocidade? Como que ela vai desenvolver novos mercados? Como que eu vou atrair novos consumidores? Como que eu vou vender mais para esses novos consumidores? E como que eu vou roubar os consumidores dos meus atuais concorrentes? Se você não cresce com o seu negócio, não é porque você não quer, é porque você está perdendo espaço para os competidores. Então eu quero finalizar com essa seguinte frase: se você não cresce, você está perdendo o mercado para os seus competidores. Então essa imersão é para você. 7 inteligências da expansão de negócios, não perca tempo e entre agora, que hoje é a virada do segundo lote. E espero que eu tenha trazido aqui conhecimentos significativos para ajudar a sua empresa a crescer. Meu nome é Demo Oliveira e te vejo por aqui. Um abraço.